Bom, pessoal, hoje é dia de nós falarmos sobre outro tema da administração de materiais, que são embalagem de materiais. Já tem um vídeo gravado sobre embalagem, onde eu introduzo o tema, e hoje nós vamos aprofundar mais. Primeiro, quais são as utilidades de uma embalagem? Facilitar o manuseio do produto no transporte, proteger o produto durante a movimentação e auxiliar no processo de comunicação entre empresa e cliente. Bem, nós temos alguns tipos de embalagem. Nós temos a madeira. As vantagens da madeira como embalagem é que ela pode suportar maior peso, ela pode reunir várias unidades, né, em um mesmo recipiente. Ela também é muito utilizada para acondicionar frutas, hortaliças. Ela tem uma proteção maior ao produto. Nós temos os paletes, né, que são aqueles estrados feitos de madeira, que eles são muito utilizados para manusear os produtos, né, são muito utilizados no transporte e movimentação. Mas a desvantagem da madeira é que ela contribui para o desmatamento. Certamente não é uma boa, é uma grande desvantagem. Outro tipo de embalagem são aquelas feitas de papelão ou papel. As vantagens de embalagem deste tipo é porque, em geral, elas são leves, né? O papelão é leve, possui diversos formatos e tamanhos, então a gente pode pensar em diversos tipos de embalagem de papel, não apenas caixas tradicionais, mas a gente pode pensar em caixas moldadas, pequenininhas, sacolas, né? Até mesmo envelopes, então existem diversos tipos. Elas são recicláveis, é uma boa vantagem. É uma das embalagens mais utilizadas. Então, a embalagem que hoje a gente mais se lembra quando a gente pensa em embalagem é o papel. Elas são fáceis de serem armazenadas, tanto pela questão da leveza quanto pela questão de poderem ser moldadas, né? E assim elas podem ser empilhadas. Possuem diversos tipos, então, envelopes, caixas, sacos, sacolas ou fardos. O custo de produção é relativamente baixo. A desvantagem é porque ela possui pouca resistência à umidade. O papelão não pode molhar. Nós temos outro tipo de embalagem também, gente, que é o vidro. O vidro, ele é a vantagem dele de embalagem de vidro, né? É porque eles podem acondicionar diversos tipos de produtos, né? Líquidos, pastosos, coisas que muitas vezes outros tipos de embalagem não acondiciona. Outra vantagem é porque você pode ver o produto dentro do recipiente, né? Então é uma vantagem, ele é transparente. As vantagens de embalagem de vidro é que elas são bastante elegantes, né? Então passa essa questão de mais sofisticação. A desvantagem, pior, né? O que faz as pessoas não optarem muito pela embalagem de vidro é porque eles são frágeis, fáceis de quebrar. Aí nós temos outro tipo de embalagem que é o alumínio. As embalagens de alumínio, as vantagens é porque elas protegem os produtos de luz, umidade, odor e ferrugem. Então, elas são bem protetivas, né? Elas facilitam o resfriamento ou aquecimento do conteúdo. Então, o alumínio ele tem essa propriedade, né, de você poder mudar a temperatura. Então, quando você precisa resfriar, facilita para resfriar ou também facilita para aquecer. Bastante utilizadas por fabricantes de bebidas e alimentos. Então, quando a gente pensa em bebidas, logo a gente pensa nesse tipo de embalagem de alumínio, né, latinhas, etc. Não são sustentáveis devido ao fato de possuírem a bauxita como matéria-prima que causa altos níveis de poluição. Então, a embalagem de alumínio ela é pouco sustentável nesse tempo onde a gente fala muito sobre isso, sobre preservação ambiental, isso acaba pesando como uma grande desvantagem. Nós temos também as latas de aço como um tipo de embalagem, né? Então, as latas de aço, elas protegem a integridade do produto, assim como o alumínio, elas são bem protetivas, né? Ela tem um material mais resistente que protege mais. Elas são bastante recicláveis, então, no caso das latas de aço, é uma embalagem que você consegue reciclar melhor.
Ela é bem resistente e por isso é bastante utilizada em transportes a longas distâncias. Então, as latas de aço são mais resistentes e por isso, quando você precisa transportar o produto a longas distâncias, ela pode ser uma opção melhor. Ela é inviolável, né? Porque você percebe se houver uma abertura ali da lata. Conserva o produto também por bastante tempo, então é bem utilizada também, porque ela tem essa capacidade de conservação e não é inflamável, né? Então, as latas de aço, elas não são inflamáveis, também seria uma vantagem. Aí nós temos também, gente, no âmbito aqui das embalagens de aço, as folhas de Flandres. Então, eu achei pertinente a gente falar sobre as folhas de Flandres, porque elas são muito utilizadas como embalagens, né? Então, a folha de Flandres é um metal que possui o aço como sua composição principal, tá? Então, a composição principal é o aço, mas utiliza outros componentes também, que aqui não vem ao caso a gente falar. Em geral, ele é utilizado na indústria de embalagens para proteger e aumentar a vida útil dos produtos. Então, é utilizado, né, a folha de Flandres como uma opção alternativa ali das embalagens de aço, porque ele possui essa cobertura melhor, essa proteção melhor, tá? Então, quando eu falar os exemplos dos produtos, eu não deixei imagens, né? Mas vocês vão conseguir identificar o que seriam as folhas de Flandres. Produtos geralmente embalados em folhas de Flandres são grãos, leite condensado, sardinhas, dentre outros. Pensa na embalagem de sardinha, você vai ver por dentro ali, quando você abre, né? Então, você percebe que ali o material utilizado para embalagem, as folhas de Flandres. Da mesma maneira, o leite condensado, né? A gente pode pensar uma latinha de aveia, alguma coisa nesse sentido, tem essa cobertura das folhas de Flandres. Aí nós temos também outro tipo de embalagem, que é o plástico. O plástico, as vantagens dele é porque eles podem ser moldados, né? Então, a diversos formatos. Então, é um material fácil de ser moldado. Eles possuem diversos tamanhos também. Podem ser vistos como sacos, envelopes, engradados, garrafas, caixas, dentre outros. Então, tem N maneiras de você embalar as coisas utilizando embalagens de plástico. E ele tem um baixo custo de produção. Bom, aí nós temos outro tipo de embalagem também, que é o isopor. Quais as vantagens desse tipo de embalagem e desvantagens? A vantagem do isopor é que ele é leve, né? Então, isso daqui pesa muito em questão de quando você precisa transportar produtos, é cobrado frete, por exemplo, pelo peso, cobrado frete pelo peso. Então, a embalagem de isopor é uma opção, porque ele é bem leve. Mantém a temperatura do alimento, então isso é uma das principais vantagens de utilizar embalagens de isopor, porque ele mantém a temperatura do alimento. É utilizada para armazenamento e transporte de alimentos facilmente perecíveis. Por quê? Porque ele tem essa capacidade, né, de conservar ali o alimento por manter a temperatura. E muito utilizadas para serviços delivery, né? Quem nunca recebeu aí batata frita, embalagem de isopor, sanduíche, marmita, né? Embalagens de isopor, café, né? Para entrega, para café para viagem, vem naqueles copinhos de isopor. A desvantagem é que o isopor ele não é sustentável, a embalagem bem pouco sustentável. Para reciclar o isopor, os custos são altos, né? E outra desvantagem também é que não podem imprimir informações e imagens nela. Então, por exemplo, as de papelão, você pode imprimir todo tipo de informação. E as embalagens de isopor, você não tem muito essa facilidade. Outro tipo de embalagem é a Tetra Pak, tá? Então, a Tetra Pak, gente, é aquelas embalagens que a gente vê em produtos longa-vida, em embalagens longa-vida, como leite, por exemplo. Então, aquelas caixinhas de leite que a gente vê que a gente chama de embalagens longa-vida porque eles conservam muito produto. O que é utilizado para produzir embalagens tipo Tetra Pak? O papel cartão, que ele confere à embalagem resistência e estabilidade, né? Além disso, ele ajuda na impressão de informações e imagens, então utilizado o papel.
A folha de alumínio, que é o elemento que ajuda a conservar o alimento, protegendo da luz e do oxigênio. Então, eles têm essa capacidade, né, de proteger. Ele tem uma cobertura, nós já falamos do alumínio, ele tem uma cobertura muito boa, então ele ajuda a conservar melhor o alimento. E o polietileno, que protege contra a umidade e acopla o papel cartão à folha de alumínio. Então, eu sempre utilizo como exemplo quem já viu como que faz aqueles adesivos de unha, que eles utilizam as caixinhas de longa vida justamente por isso, né? Porque você tem ali o polietileno, que é aquela camadinha fina de plástico mesmo, e ali você, na embalagem longa vida, ela fica ali entre meio, né? Para proteger contra a umidade, porque o papelão tem essa desvantagem, né? Essa fragilidade, e para também acoplar o papel cartão à folha de alumínio. Bom, aí nós temos outro tipo de embalagem, que são as laminadas, tá? Então, quando eu tô falando de embalagens laminadas, vocês podem pensar pacote de salgadinho, de biscoito, pacote de café, de leite em pó, então aquelas embalagens brilhantes, sabe? Que a gente vê seria mais ou menos isso aí. E aí essas embalagens laminadas, elas são feitas através da união de dois materiais, que é a película de polipropileno biorientada metalizada com o adesivo e o BOP transparente. Ainda mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois materiais que são muito utilizados para embalar alimentos, tá? Então, aí seriam então as embalagens laminadas. Qual que é a vantagem das embalagens laminadas? É porque elas são flexíveis, né? Então, bastante flexíveis, isso é importante dependendo do material, e impedem a absorção do produto também à luz. Então, ela protege bem aquele produto da exposição à luz. Produtos que, quando são expostos à luz, eles perdem suas características naturais. Então, por isso que ela é muito utilizada. Bom, e aí nós vamos aqui falar um pouco também sobre embalagens para alimentos. Então, quando a gente fala de alimentos, a gente pensa que tem que ter todo um cuidado, né? Porque é algo que nós estamos ingerindo, diferente de uma embalagem de um brinquedo, que também tem seus cuidados por ser para crianças, ou diferente de uma embalagem de uma roupa, né? Então, é bem delicado esse assunto. Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é responsável por fiscalizar o cumprimento das empresas de alimentos às normas para esse tipo de produto, né? Então, essa fiscalização é feita pela Anvisa. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre embalagem de alimentos, mas como eu não queria ser extensa, eu coloquei apenas algumas coisas. Por exemplo, os rótulos para embalagem de alimentos, né? Que tipo de informações que devem, então, constar nos rótulos de embalagens de alimentos. Então, tem que ter os ingredientes, o valor calórico e nutricional, as informações como quantidade de gordura e açúcares, o registro no Ministério da Agricultura, o prazo de validade, o lote daqueles produtos, né? A informação do fabricante, o contato, né? As informações sobre o preparo, uso e conservação do alimento e a indicação quantitativa do conteúdo, quanto que aquele conteúdo contém, né, de produto. Os rótulos de embalagens de alimentos, eles não devem, o que não deve ter nesses rótulos? Não devem trazer nenhum tipo de informação falsa, confusa ou insuficiente, né? Então, isso aí é muito importante para que o consumidor ele não compre nada iludido. Não deve induzir o consumidor a acreditar que o alimento possui propriedades terapêuticas ou medicinais. Então, os alimentos não podem conter nada disso, falando que é bom para tal dor, tal problema de saúde, não pode ter. Produzir os rótulos em idioma diferente do país, né? Então, ele tem que estar no idioma do país. Óbvio que pode estar em vários idiomas, contanto que esteja no idioma do país também. A lista de ingredientes dos alimentos, eles devem constar no rótulo, como a gente já falou, exceto quando o alimento é feito com ingrediente único, por exemplo, arroz, feijão. Então, se o único ingrediente é aquele, não é obrigatório você colocar o ingrediente arroz, não, porque você já comprou arroz, né? Bom, e aí, por último, eu vou falar sobre o BOP e o PE, que é o polipropileno, tá? Então, primeiro, o BOP. O BOP, que é polipropileno biorientado, é um material utilizado para rótulo de alimentos.
Ele é feito de polipropileno, um filme de plástico que possui, então, alta flexibilidade, né? Ele é muito utilizado por possuir resistência à tração e ter uma boa visibilidade e pode ser perolado, branco, opaco ou metalizado, que foi o que a gente falou das embalagens laminadas de salgadinho, que eu falei com vocês que era brilhoso. Ou também nós temos o BOP transparente. Então, o BOP ele é muito utilizado para rótulo de alimentos, para você colocar, pregar, igual a lata de óleo, você vê ali que tem embalagem plástica, por cima existe um rótulo. Então, muitas fabricantes, eles utilizam, então, o BOP como esse material, né? E nós temos o polietileno, então são o que é o PE, né? Então, os rótulos de polietileno. E aí nós vamos ter, gente, o polietileno de baixa densidade, que seria o PEBD, e o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, né? Então, é um material feito de plástico para rotulagem também de alimentos, tá? Ele também possui boa resistência a rasgos e resiste à água, umidade e temperatura. E para vocês terem uma noção de que tipo de material é esse, que eu também não coloquei imagens, ele é bastante utilizado para sachês ou tubo, tipo creme dental. Então, seria mais ou menos isso daí, sachê de maionese, esse tipo de coisa, que seria o polietileno. Então, nós vamos ter ele de baixa densidade, alta densidade, tá? Bom, gente, isso aqui são um pouco das referências que eu utilizei, né? As referências que eu utilizei para consultas minhas durante a confecção deste trabalho. Eu convido vocês a estarem dando uma olhada e se aprofundando mais nesse material. Então é isso, muito obrigada, gente.